primeiras gerações cristãs mantinham acesa a chama da expectativa do retorno de Jesus. Acreditavam que a segunda vinda do Senhor se daria num breve espaço de tempo, de modo que até mesmo o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, dizia: "Por isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram." Como se percebe, Paulo acreditava que ele estaria ainda vivo quando o Senhor retornasse em sua glória. Mas à medida que o tempo foi passando, é natural que as comunidades fossem se descolando desse pensamento e, em certo sentido, até mesmo desanimando e desacreditando desse retorno. O Evangelho de Lucas, cuja leitura hoje fazemos, foi escrito num período já mais tardio, no qual as comunidades não esperavam com tanta vibração a vinda de Cristo. Isso trazia consigo uma série de problemas. O primeiro deles é o arrefecimento da vida cristã, uma certa melancolia ou desleixo na prática das virtudes. E por parte dos líderes, uma série de abusos também começava a acontecer. Estamos a ler o capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 39, e seria bom situar esse texto no contexto do Evangelho. Antes de tudo, é bom lembrar que a passagem se localiza dentro da grande viagem de Jesus e seus discípulos para Jerusalém. Durante o caminho, Jesus oferece uma série de ensinamentos aos apóstolos e a outras pessoas a respeito do discipulado, bem como outros temas. Esses versículos, dos quais nos ocupamos, formam um bloco que começa no versículo 35, no qual Jesus conta aos discípulos 3 parábolas a respeito da vigilância. A primeira delas é a dos servos, que devem esperar acordados pelo retorno de seu Senhor para lhe abrirem a porta tão logo ele venha. A parábola é um convite à vigilância constante. A segunda história já é o texto da missa de hoje. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Aqui nessa história, o que Jesus quer apresentar é o caráter imprevisto deste encontro. Assim como o ladrão não manda um ofício avisando o dia e a hora em que virá, porque sua grande arma é a surpresa, assim também será o nosso encontro com o Senhor. Na vida prática, nós estamos acostumados com isso. Nós tentamos proteger todos os pontos fracos de nossas residências, colocamos alarmes, câmeras de segurança. Também, ao sairmos de casa, tentamos não facilitar para não sermos surpreendidos pelos bandidos. Não atendemos celulares em lugares muito movimentados, cuidamos da carteira, da bolsa. Sabemos que a atenção é fundamental para não sermos vítimas dos malfeitores. Quem dera tivéssemos a mesma atitude de vigilância com aquilo que de fato é precioso. A partir desse ponto, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? Ou seja, o estado de vigilância compete a todos os cristãos ou apenas a alguns? Ao que o Senhor responde: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Aqui Jesus se dirige de modo particular aos líderes da comunidade. Primeiramente, eles devem saber qual é o seu lugar na casa de Deus. Eles são servos e não donos. A eles foi confiada a missão do cuidado dos demais. Eles devem alimentar os outros servos na hora certa. Aqui, provavelmente, se trata de uma alusão ao pão da palavra, da Eucaristia, da caridade fraterna como um todo. Enquanto espera o Senhor, o encarregado deve se manter ocupado no serviço e no cuidado dos irmãos. Dessa forma, não se trata simplesmente de vigiar, mas sim de se manter fiel em suas obrigações, em agir com responsabilidade. E continua Jesus: porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista,
ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. É aqui que reside o perigo. O empregado pode confundir o seu papel e passar a se comportar como dono da casa. Na verdade, não. O dono da casa não maltrata os empregados. O Senhor, nós todos sabemos, é clemente e misericordioso. Ele é bom e paciente. Nós é que não o imitamos no seu jeito de agir. Existem muitos desafios quando se está à frente da casa de Deus. Porém, a meu ver, a dimensão mais árdua de todas é o exercício do ministério da palavra. Isso porque nós podemos até dar muitas desculpas para tentar justificar o nosso mau comportamento, mas há algo que nós nunca poderemos dizer. Nós jamais poderemos dizer que não sabíamos. Como assim não sabíamos, se nós pregamos a palavra? A primeira conversão a ser alcançada através da pregação deveria ser a nossa própria. O Evangelho se conclui com aquela advertência do Senhor: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Ou seja, grandes dons trazem consigo grandes responsabilidades. O Evangelho de hoje exorta a todos, indistintamente, à vigilância. Essa deveria ser a atitude constante do cristão, mas nós reconhecemos que vigiar não é fácil. Manter-se acordado à noite é extremamente desafiador. Os olhos pesam, as horas não passam, o cansaço do dia nos abate. É essa a situação do fiel. Por isso a advertência de Jesus deveria nos sacudir de nosso marasmo, pois não sabemos quanto tempo ainda teremos para buscá-lo neste mundo. O fiel deve ter presente que a história da qual fazemos parte não é uma repetição monótona e sem sentido de acontecimentos, como pensavam os pagãos. Na verdade, ela segue uma meta e vem sendo cadenciada por constantes visitas de Deus. Ele não apenas veio no passado, mas continua a vir. E a Eucaristia é uma forma privilegiada da presença de Jesus. Contudo, é curioso que depois de consagrarmos o corpo e o sangue de Jesus, a Igreja aclame: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Como assim, vinde, Senhor Jesus, se ele já está ali presente sobre o altar? Isso porque a Igreja jamais perdeu a consciência de que, embora ele esteja no meio de nós desfrutaremos plenamente de sua presença no céu. É para lá que nós caminhamos e é para isso que nós fomos criados. Por isso estejamos atentos e que o cansaço não nos desanime em nossa viagem.